nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje, de sábado, 1º/4, primeiro dia do mês de abril, é de João 11, 45, 56. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "Que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, nesse ano, disse: "Vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que uma nação inteira perecer?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir junto os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus não andavam mais em público entre os judeus. A partir desse dia, Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto. Foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e quando se reuniram no templo, comentavam: "O que é que vocês acham? Será que ele não vem para a festa?" Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham baixado uma ordem. Quem soubesse onde Jesus estava devia denunciá-lo para que eles pudessem prender. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje esse evangelho de sábado começa nos levando a entrar nesse percurso da prisão de Jesus, da morte de Jesus. Mas ele vem nos lembrar também que tudo isso é profecia de Deus e que tudo isso aconteceu e acontece ainda nos nossos dias para que todos pudéssemos ser salvos, para que em Jesus todos fôssemos reunidos. E eu digo que acontece ainda hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e Jesus é vivo. Jesus não é morto, Jesus é vivo e ele está no nosso meio, como diz o Evangelho. Então, todas as vezes que eu me posiciono como esses fariseus, esses sumos sacerdotes, que procuravam prender Jesus, procuravam matar Jesus, eu também me torno como eles. Aí você pode me perguntar: como que eu faço isso? Todas as vezes que nós desobedecemos. Paulo dizia: todas as vezes que eu peco, eu crucifico de novo Jesus na cruz. E isso é o que acontece nos nossos dias, porque foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que a profecia se cumpriu. Foi para isso que ele nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Para que nós crescemos nele, crescemos nessa salvação. Então, todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, nós deixamos de acreditar. E nós pregamos novamente Jesus na cruz, como Paulo falou. Como Paulo falava. Todas as vezes que eu peco, eu prego novamente Jesus na cruz. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que eu tivesse a liberdade, que eu fosse livre, que eu não fosse escravo do pecado. E é isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Vivendo, nós não estamos lembrando, porque a quaresma, a palavra de Deus é para vivermos, não é para lembrarmos. É para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Colocarmos em prática que Jesus é o nosso Salvador, é a pessoa que veio para nos salvar, para nos libertar. Para acreditarmos que todo esse sacrifício foi por mim e por você, e foi por amor a nós, a nossa vida, a nossa liberdade, de vivermos bem,
porque Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E é isso que a igreja, que a palavra nos proporciona nesse dia, nesse sábado, em vivenciarmos isso, que toda essa profecia se cumpriu para que nós tivéssemos direito à salvação, que nós fôssemos salvos. Então, que o Espírito Santo venha nos fazer recordar, nos fazer nos policiarmos de todos os nossos atos, de todos os nossos maus pensamentos, que Ele venha nos purificar, assim como esses judeus, como é todas as pessoas subiam para o templo, para Jerusalém, para se purificar, se preparar para a Páscoa, que esse Espírito Santo também nos prepare nesse período para vivenciarmos essa Páscoa, né? Que Ele nos faça sermos purificados de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, né? De acreditarmos que esse Jesus veio para isso, para sermos salvos, né? Que nesse sábado possamos também levar para o irmão essa palavra de salvação, de confiança. Esse Jesus que não é mais palavra, já é pessoa, se fez carne e habitou entre nós, né? E que vive no nosso meio, né? Que possamos levar essa palavra aos irmãos nesse dia, né? E possamos também nesse dia buscarmos a purificação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.